Bom dia a todos. Nesse primeiro domingo de primavera de 2018, já sentiu que o sol está queimando já, né? Já está um calorzinho. Isso é uma amostra que nós vamos ter aí pela frente, né? Mas hoje nós estamos aqui, os 4 setores juntos, as 4 regiões juntas, e os solteiros vão estar logo mais à tarde, às 16 horas, né? Então, uma ótima oportunidade de os irmãos que não têm visto os irmãos de outros setores, aproveitar bastante o convívio hoje. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai grandioso, é tão bom, Pai, ver pessoas voltando ao convívio, pessoas se reconectando com o Senhor, Pai, e imaginar que o Senhor é esse Deus de braços abertos, sempre pronto a nos receber, a nos perdoar e estar conosco, Deus. Obrigado pela sua misericórdia, que é infinita, Deus. Só estamos aqui hoje porque o Senhor permite, porque o Senhor nos concede isso, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nossas vidas também estão nas suas mãos. O Senhor é um Deus que quer o nosso bem. O Senhor é um Deus que quer que todos sejam salvos. Mas isso também é nossa decisão. Nosso coração precisa estar querendo também, aberto a isso. E todo o processo é feito pelo Senhor, pelo Teu Espírito, Deus. Mas o Senhor respeita também a nossa decisão e o nosso querer. E a minha oração hoje de manhã é que cada um aqui esteja com o coração aberto, grato, para poder ouvir a Tua mensagem e querer se aproximar mais do Senhor. Muito obrigado. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom, o título de hoje é o Santo Remédio. Eu não vou fazer propaganda de farmácia, nem de remédio aqui hoje. Mas você vai entender aqui porque o título é isso. Mas eu queria pedir para você agora pensar um pouquinho, especialmente você que cresceu em meio a irmãos, você teve mais de um irmão ou mais irmãos, e você estava lá no meio crescendo, com certeza em algum momento você foi comparado com alguma coisa, ou com o irmão, você fez comparações, ou fizeram comparações com você, não é verdade? Por exemplo, quando sua mãe serviu suco ou refrigerante, essa cena aconteceu na sua família alguma vez? De um irmão pegar a régua, medir o copo e falar assim, olha, tem 1 centímetro a mais aqui, mãe, coloca igual, tem que ser igual. Já aconteceu isso na sua vida? Ou aquele pedaço de bolo que a sua mãe faz, que é uma vez por mês. Aquele pedaço de bolo delicioso, e aí ela coloca um no prato de cada um, e aí o pessoal fica, não, o seu está mais pesado que o meu, o pedaço está maior que o meu. E fica aquela briga, porque ninguém quer ficar por baixo. Não é assim? Ou quando você estava na escola, e alguém comparou você com outra pessoa, ou com o seu irmão. Ah, o seu irmão tinha nota boa. Você precisa ser igual ao seu irmão. Já ouviu isso? Ou o seu vizinho aqui, aquele vizinho, é ótimo na escola, por que você também não é? Já sofreu esse tipo de comparação? Eu tinha, no ensino médio, tinha um chinês na minha classe. Eu estudava no colégio técnico, era integral, fazia eletrônica, e tinha um chinês e ele só tirava 10. E eu tirava 9,5 e ficava triste. Porque meu pai me comparava com esse chinês. Ou com certeza você já passou por vários motivos de comparações, né? Você que é homem ou você que é mulher, já foi comparar, ela é mais magra que você. Já sofreu, as mulheres sofrem com isso, ela é mais magra que eu. Aí você volta para casa, corta tudo, não quer comer mais nada, para perder peso, né? Ou ele é mais bonito do que o outro. Se bem que entre os homens está meio difícil essa briga, né? Essa comparação. E aí vai, quando somos crianças, sofremos essas comparações. E aí nós temos nossos filhos, e eles também vêm com comparação, às vezes. Você já ouviu isso do seu filho alguma vez? Todo mundo deixa, só você que não. Talvez ele falou para você hoje isso. Todo mundo vai, só eu que não vou. Eu quero um brinquedo igual do meu amigo.
a mãe do meu amigo é mais legal que você. Já ouviu isso alguma vez? É tudo igual, só muda o endereço. Mas quando a gente fica adulto, aí as comparações, elas vão tomando uma outra figura. Quando é criança, a gente vai relevando, mas quando nós vamos nos tornando adultos, a gente pode cair numa armadilha de ficar nos comparando. Quando é adulto, as comparações são menos inocentes. As comparações envolvem posses. Aquela pessoa tem mais dinheiro do que eu, tem mais bens materiais, conquistas acadêmicas. Ele é formado em isso, eu não sou. Corpo, viagens. E até mesmo dentro da igreja. A gente pode cair nessa vibe de ficar se comparando. A minha igreja em casa é melhor do que aquela do irmão lá. Minha aula foi melhor do que a do fulano na igreja em casa. E por aí vai. E quando você entra nessa vibe de ficar se comparando, gostou da palavra vibe? Você vai se comparando. Você vai entrando nesse jogo que não tem vencedores. Por quê? Sabe o que é interessante? Você começa a se comparar. Quando você se compara com alguém que você sente que você está melhor, se compara com alguém, aí você vê, eu estou melhor que aquela pessoa, você tende a ficar orgulhoso e arrogante, não é? Mas se você se compara com alguém que você se sente inferior, você provavelmente vai ter a tentação de ficar autopiedoso, com inveja, com ciúme. Então, seja lá onde você estiver na comparação, não é vantagem. Você entra num jogo que não tem ganhadores. E ambos os lados, a gente é tentado a pecar. Sabe, o Facebook hoje é uma tentação para nos aprisionar às comparações. Porque lá todo mundo parece estar feliz. Todo mundo está bem lá. Sabe, vamos ver os dois extremos na Bíblia. Eu queria que você abrisse comigo agora, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Vamos ver na Bíblia o povo de Deus se comparando e se sentindo inferior. Vamos ver o que isso pode nos levar. Se a gente se compara com alguém, seja em coisas da vida, ou seja até espiritualmente. Onde isso pode nos levar? 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Todo mundo está comigo aqui? 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você está ficando velho, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Sabe, o problema aqui não foi simplesmente o povo pedir um rei. Se você for ler o contexto aqui dessa história, você vai ver que o povo já estava vindo da travessia do Mar Vermelho. Depois Josué assume o comando e ele conduz o povo a atravessar o Rio Jordão até a conquista de Canaã. E depois que eles entram em Canaã, é feita a divisão das terras, eles se estabelecem lá. E entra essa fase dos juízes, onde as pessoas estavam se organizando, e eles com o tempo, eles foram se esquecendo de Deus. Foram se misturando com outros povos que estavam até no meio deles, alguns no meio deles, e eles estavam olhando os ídolos, e como as pessoas se relacionavam com os ídolos. Porque quando você... Há uma diferença entre adorar um ídolo e adorar a Deus. Porque o ídolo naquela época
como é o homem quem criou o ídolo sempre foi muito limitado. Era o ídolo, o Deus do sol. Era o Deus das chuvas. Então aquilo tinha uma função limitada. E aí aquelas pessoas pegavam os ídolos, faziam coisas para os ídolos, sacrifícios, para que o ídolo não ficasse nervoso, bravo, e desse para eles o que eles queriam. Então era uma relação de me dá. E não uma relação como nós vemos que Deus quer que nós tenhamos com Ele, que é de adoração, de relacionamento, de amor. E aí o povo começou a olhar e viu a situação também que estava ruim aqui. Porque Samuel estava ficando velho, seus filhos estavam desobedientes, eles começaram a perder a esperança, ficarem com medo do futuro. E ao invés deles confiarem em Deus, até mesmo buscar Deus, se fosse o rei, a questão fosse o rei, existia uma forma de se levantar um rei. Em Deuteronômio 17, vocês não precisam ir lá, pode ver depois, no versículo 14 até o 20, Deus dá instruções para o povo escolher um rei. Então o problema aqui não era só simplesmente o rei, era a falta de confiança em Deus. Porque eles estavam olhando os povos ao redor e se sentindo, olha, vai ficar feio aqui para nós. Então vamos ser iguais a eles. E aí eles foram, comunicaram falta de confiança em Deus. Tiraram Deus da jogada. E é isso que acontece com a gente quando a gente começa a se comparar. A gente perde a confiança em Deus. Não é assim? A gente perde. Deus era o condutor até aqui do povo. Estava lá conduzindo eles, abrindo o mar vermelho, colocando a coluna de fogo à noite, a nuvem de manhã, dando alimento do céu. De repente agora eles estavam na terra prometida. Isso não tinha mais, mas tinha terra boa que Deus tinha prometido. E eles agora estavam de novo, por se compararem e agora se sentirem inferiores, estavam perdendo a confiança em Deus. E a armadilha da comparação nos faz pensar que as bênçãos de Deus é como se fosse um estoquezinho limitado, que se o outro ganhou não vai sobrar para mim. E aí eu começo a ficar amargurado com Deus, ou crítico, ou até com inveja. Como eu falei, podemos ficar murmurando. Tratamos Deus como um ídolo, que não está nos atendendo, como eu gostaria. Quando na verdade, Deus criou um plano incrível e único para cada um de nós. Sabe, eu tenho meditado muito sobre isso ultimamente. Deus, olha só essa sala aqui, ó, esse salão. Como tem, olha para a pessoa do seu lado agora. Não é incrível? Cada um tem uma história. Momentos de alegria e dor guardados na memória. Eu queria cantar, mas não deixaram. Falaram que era melhor não cantar. As últimas vezes não foi muito bom. Cada um tem uma história incrível. Talvez agora você está surfando a onda. Ou talvez você está no fundo do poço, talvez. Ou a água está batendo aqui, no nariz. Mas sabe, a sua história é única e exclusiva. Deus fez você único e exclusivo. E você tem que comemorar isso. Sabe, quando a gente não entende isso, a gente fica olhando para a história do outro e querer se comparar com o outro e invejamos e às vezes ficamos orgulhosos, nos achando melhores. Sabe, essa tentação de se sentir inferior, eu já tive várias vezes. Várias vezes. Uma das vezes, especialmente, bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu estou tentando estudar inglês. Ore por mim, por favor. Já aprendi The Books on the Table, né? Mas é difícil, aí eu vejo às vezes o jovem, parece que o jovem engoliu um tio Sam, né? Eles aprendem inglês dormindo. Eu vejo os jovens aqui com 16, 18 anos, estão falando inglês numa boa. Eu falo, meu Deus, eu não consigo aprender se eu aprender inglês, está tão difícil. Fica eu e o hétero lá, eu falo yes, ele fala thank you, enfim, só fica nisso. Se põe uma terceira palavra, a gente já se engasga. E às vezes a tentação de ficar olhando para esse jovem, puxa vida, estou me sentindo mal, estou aprendendo inglês. Ou, espiritualmente falando, quando, por exemplo, como vocês sabem, eu tenho um filho que ainda não é cristão. E quando a gente vê um pai batizando um filho, é uma alegria, não é? Mas talvez se você se identifique comigo às vezes.
A gente fica alegre pela outra pessoa, mas logo em seguida vem um sentimento: puxa, e o meu filho? Por que meu filho não foi ainda? E aí você começa a cair num caminho de ficar se questionando Deus, achando que você merece alguma coisa. Por que Deus não está fazendo? Onde eu estou errando? Isso enche de culpa, enche de comparações, e não faz bem, porque cada um de nós temos uma história. E Deus tem o tempo certo para cada coisa. Cada um de nós precisamos valorizar a nossa jornada. Ela é única e exclusiva, preparada por Deus para você trilhar. Para você trilhar. Olha o que falei em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó: porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. São promessas de Deus. Mas para isso acontecer tem um caminho, tem um processo que é individual de cada um de nós. E você precisa valorizar isso. Ficar perdendo tempo olhando e invejando o outro, ou se reclamando, faz você não curtir o plano que Deus fez para você. Também Efésios, capítulo 2, versículo 10. Abre comigo lá, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Do jeito que você está aí agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ele preparou, mas você precisa permitir. Deus não nos usa como marionetes. Quando você estiver lutando com inveja, ou com amargura, ciúme, por se sentir inferior em alguma área, lembre-se que Deus pede para você ter a referência, é Jesus. Nossa referência é Jesus. Sim, devemos nos inspirar uns com os outros, mas não devemos cair nessa de ficar comparando, porque cada história é uma história incrível para Deus. E a sua é uma história incrível. Sabe, o povo de Israel, aqui nesse trecho que nós lemos, esqueceu disso. E pecou com falta de confiança em Deus. É exatamente isso que acontece, irmãos. Quando nós ficamos nos comparando, achando os outros melhores do que nós, a gente perde a confiança em Deus, começa a reclamar, se amargurar e ficar queixoso, murmurando nos quatro cantos da casa. Isso não traz alegria e é pecado. Vamos ver o outro exemplo. Comparando e se sentindo superior. Nós falamos até agora, e você às vezes cair nessa de se comparar e se sentir inferior. Agora vamos falar sobre você se comparar e se sentir superior. Lucas capítulo 18. É uma passagem muito clássica, onde nós podemos ver claramente o perigo de se comparar e se achar melhor. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tenha pena de mim, pois sou pecador. Sabe, primeiro esse fariseu aqui comparou com um grupo de pessoas.
Depois ele se comparou com o homem que estava do lado dele. E a arrogância dele, a arrogância, a prepotência dele, cegou de perceber que aquele homem ali estava precisando de ajuda. Estava precisando talvez de encorajamento, de alguém para ouvi-lo ali e ajudá-lo. E é isso que se comparar e se sentir superior causa em nós. Faz a gente ficar insensível com as pessoas. A gente perde a misericórdia. Achamos que os méritos são nossos, que é nossa capacidade, que nós nos esforçamos por causa do nosso esforço. E esse tipo de comparação, sabe o que ela produz? Ela faz você inconscientemente descartar as pessoas. Ah não, eu sou melhor que aquele ali. Não estou passando o que ele está passando, não. Graças a Deus, sou bom. Eu fiz isso, fiz aquilo. Sabe, se sentir melhor causa outra coisa que é triste. Faz você se desconectar das pessoas. E perde a compaixão. Sabe, pensando na nossa vida do cotidiano, na minha vida, coisas que eu já fiz, que me fez sentir superior, que eu me envergonho. Mas a gente sempre precisa de alguém para nos ajudar, né? Por exemplo, eu tenho me esforçado para emagrecer. Tenho emagrecido nos últimos anos uns 10 quilos. E aí, vira e mexe, eu estou no convívio, eu chego para o irmão. Tá barrigudinho aí, irmão. Tá barrigudinho aí, irmão. Aí, uma vez minha esposa me viu fazendo isso. E ela falou para mim assim, você está se achando, hein? Aí eu comecei a perceber que os gordinhos estavam fugindo de mim. Eu não conseguia mais ter convívio com as pessoas, com os meus irmãos que eu gosto. E eu falei, caramba, como eu sou arrogante. O dia que eu ficar gordinho de novo, eu vou ser crucificado. E tem pessoas que têm problemas de saúde, irmãos que têm problemas, diversos problemas físicos. E eu estava me vendo, me sentindo superior ou orgulhoso com isso, né? Espiritualmente também, quando a gente está falando com o irmão, a sua igreja em casa batizou, ou teve visitantes. Aí você fala, minha igreja em casa. Quer aprender a trazer visitante? Vai lá visitar a gente que você vai aprender. Ou quando você estuda a Bíblia com alguém e batiza aquela pessoa, meu fruto. Eu que convidei. A dizer que você já não fez isso alguma vez. As duas formas de se comparar são aprisionadoras, nos aprisionam no orgulho, na arrogância, ou no ciúme, nas murmúrias, inveja. Essas duas formas de se comparar não têm vencedores. Nos leva ao pecado. Olha só o que fala em Tiago 3, versículo 16. Se você está se comparando, olha o que fala aqui, ó. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Se você é do tipo que está se comparando e se sentindo inferior, você vai lutar com inveja e ciúme. E aqui em Tiago 3,16 fala que a inveja e o ciúme, o egoísmo, é fonte de confusão e todo tipo de coisa ruim. Se você se compara e se acha orgulhoso e arrogante, olha só o que fala em Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, versículo 16. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Nós estamos a todo momento, irmão, sendo tentados nessas coisas. No extremo ou no outro. E na igreja também não é diferente. Sabe por quê? Porque a igreja é incrível, é plano de Deus. O plano de Deus foi colocar na igreja dele todo tipo de gente. Gente alta, gente baixa, gente magra, gente mais gorda, gente bonita, gente feia, gente rica, gente pobre.
preto, branco, corintiano, palmeirense, tudo junto. Tudo junto, convivendo. E Deus fala para nós vivermos em amor, união e paz. E harmonia. É o desenho de Deus. Olha só em 1 Coríntios capítulo 12. Essa escritura tem me ajudado muito a não ficar me comparando, porque eu quero ter este coração verdadeiro que eu vou falar agora. Vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Está comigo lá? Se você só, desse tempo de hoje aqui, só lembrar dessa escritura já está bom. Se você que nem eu e o Héctor, que está conseguindo só decorar 2 palavras no inglês, essa escritura aqui para você está bom para você memorizar. O desenho de Deus é esse aqui, 1 Coríntios 12, versículo 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Sabe, é isso que Deus quer. Que a gente veja o irmão chorando, sofrendo, a gente sofrer com esse irmão, ou pelo menos dar o ombro para ele chorar aqui. Se você vê o irmão tendo vitórias, você fala, uau, que vitória incrível, também é minha. Sua vitória também é minha. E não ficar lá, puxa vida, eu gostaria tanto que fosse comigo. Você pode até pensar isso, mas não tem inveja. Sabe, quando Paulo escreve à igreja, ele diz, para nós sofrermos com os que sofrem, e nos alegrarmos com os que se alegram. Como nós podemos fazer isso então? Se a todo momento nós estamos sendo tentados a comparar, fazer comparações, ou ora nos sentindo inferiores, ora nos sentindo superiores. Como a gente pode, o que a gente pode praticar para lidar com isso na nossa vida? Aí que entra o santo remédio. O santo remédio, não é Rivotril não, tá? O santo remédio está aqui em Filipenses 4, versículo 4. Abre comigo aí. Filipenses 4, versículo 4. O santo remédio é o que está aqui, ó. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Sabe qual é o santo remédio? Não é Rivotril. É gratidão. E sabe uma coisa, uma boa notícia? Gratidão é uma decisão. É uma decisão que você precisa praticar na sua vida. É uma decisão. Sabe, a neurociência tem chegado a algumas conclusões sobre a gratidão. Eu vou ler para você aqui o efeito, os cientistas dedicam a vida estudando comportamentos, tentando descobrir coisas através da ciência. E eu vou ler um artigo para vocês aqui de uma universidade, Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Eles chegaram a uma conclusão, depois de fazer estudos profundos, e eu vou ler para você aqui, presta atenção. Pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que ser grato pelas pequenas coisas da vida pode causar grandes mudanças, inclusive cerebrais. Um artigo publicado no Journal Científico Neuroimaging, diz que depois de poucos meses exercitando sua gratidão por meio de escrita, seu cérebro passa a se sentir ainda mais condicionado a ser grato. E isso traz benefícios. Para a experiência foram chamados 43 voluntários que passaram por terapia para tratar de depressão e problemas relativos à ansiedade. Todos foram recrutados para uma terapia em grupo semanal. Porém, apenas 22 deles foram chamados para a sessão de gratidão. Por assim dizer, nos 3 primeiros encontros, os participantes passavam 20 minutos escrevendo cartas em que relatavam gratidão pelo destinatário.
e poderiam escolher se enviaria ou não essa carta. O outro grupo não participou desse exercício. 3 meses depois desse encontro, todos passaram por um escaneamento cerebral, que ocorria simultaneamente a outro exercício. Eram exibidas fotos de pessoas que, em tese, tinham feito grandes doações de dinheiro à pesquisa. Os participantes precisavam agradecer a eles pelo investimento enquanto seus cérebros eram examinados. Todo mundo sabia que era apenas um exercício, mas foi dito a cada um deles que as doações realmente seriam feitas em algum momento. O teste foi claro. Quem escreveu as cartas 3 meses antes demonstrou mais atividade cerebral nas áreas relacionadas ao sentimento de gratidão. Vale ressaltar que essas áreas responderam de forma ímpar. Ações como se colocar no lugar do outro ou demonstrar empatia não revelaram da mesma forma no cérebro. É um sentimento único. E o mais empolgante é que o efeito de exercitar a gratidão é relativamente duradouro. Seja 2 semanas ou 3 meses depois da experiência, é como se a massa cinzenta se lembrasse do comportamento carinhoso e passasse a agir mais dessa forma. A pesquisa compara esse treinamento e como exercitar um músculo. Quanto mais você pratica a gratidão, mais propenso estará a senti-la espontaneamente no futuro. Não é interessante isso? Mas sabe qual é a boa notícia? Você não precisa estudar neurociência para saber disso. Só você obedecer a Bíblia. O Novo Testamento está falando toda hora, sejam agradecidos, ore com o coração grato, pratique a gratidão, cante a Deus com hinos, canções, expresse sua gratidão. Você não precisa estudar a sua vida inteira para entender isso. Sabe, esses estudiosos têm chegado à conclusão que praticar a gratidão faz seu cérebro ser irrigado com substâncias como ocitocina e dopamina, que são as substâncias que nos ajudam a estar felizes, gratos, contentes. Isso a ciência está descobrindo. Mas Jesus já falou 2000 anos atrás sobre isso. A gratidão é um santo remédio. É um santo remédio. Sabe, irmãos, eu tenho tomado essa decisão de uns tempos para cá. Eu vou me esforçar para ser grato. Quando eu estiver ali pensando coisas ruins, eu vou para. Lembro de Provérbios 4:23, que a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. Eu paro e falo, não, eu vou ser grato. Vou procurar alguma coisa para agradecer. Aí eu vou para o meu time. Não, aqui não dá para agradecer agora. Eu vou em casa, olhar para minha esposa. Que esposa linda. Muito obrigado pelo seu amor, sua paciência. Eu começo a procurar coisas para eu poder praticar gratidão. E sabe qual é a boa notícia? O seu estado emocional muda. Você fica mais alegre. Você consegue orar a Deus com mais gratidão. Eu começo a olhar para o meu corpo e falo, puxa, eu estou andando, eu tenho saúde. Tem uma dorzinha aqui, outra ali, mas tudo bem. Mas no geral tá bom. E aí você vai lidando com isso e você vai ficando cada vez mais propenso a ficar grato. Isso muda. Por isso precisamos dominar nossa mente, irmãos. Sabe o que acaba com uma igreja? É uma palavrinha chamada egoísmo. Sabe por quê? Porque você fica olhando para você. O que você não tem, o que o outro tem que você gostaria de ter, a conquista que você não chegou ainda, e você não consegue reconhecer as coisas boas que Deus te deu. Por que a gente fala para você estar envolvido em estudos? Porque quando você está no estudo, você se desliga de você. E você começa a ouvir a pessoa. Você pode estar chegando ali, super desanimado. A pessoa começa a falar, você fala, puxa, eu não estou... Está sendo bom eu estar aqui. Você começa a falar, você começa a se doar, você começa a servir aquela pessoa, você sai de lá com outro estágio. Você vê a pessoa que não está com Deus, você fala, puxa, eu consegui, Deus me abriu o meu coração, eu sou um discípulo, amém. Só esse fato já é maravilhoso.
Isso vai mudando o seu dia. Agora você fica em casa lá assistindo novela, meu amigo. Você vai querer matar o outro da esquina lá. Porque novela só isso aí, é morte, traição, é o marido que trai a esposa e vice-versa. Aí você sai daquela carga emocional, o cara te fecha no trânsito, você começa a xingar, fica bravo. Xingar não, porque você é cristão, né? Mas vai ter uma tentação a xingar. Por isso, meu irmão, o que você está fazendo hoje para exercitar a sua gratidão? Quando foi a última vez que você escreveu um cartão? Hoje em dia ninguém usa mais cartão, né? Uma mensagem de gratidão para o seu irmão. Exercitar gratidão. Muitas vezes a gente exercita gratidão, sabe aonde? No velório. De cristão. Inclusive tem até uma cena engraçada uma vez. Hoje eu posso falar porque a irmã, o tempo já passou, eu sei que ela está com Deus. Mas lá no leste faleceu a dona Cida, uns 2 anos atrás. A senhora Paula conhece bem a dona Cida, as senhoras lá. E o velório ia ser bem longe. E eu saí meio em cima da hora, esbaforido. Cheguei lá, tinha 2 salas, na esquerda e à direita, e aquele púlpitozinho ficar no meio, onde você vê o nome da pessoa que está sendo velada. E eu cheguei lá, orei, tinha a sala da esquerda e a sala da direita. Não sei por que eu resolvi na esquerda. Aí eu cheguei lá e comecei, em vez de eu ver se era a dona Cida mesmo, acho que se ela tiver, quando eu estiver com ela no céu, ela vai dar risada disso também. Aí eu estava lá, em vez de eu ir direto para ver se era a dona Cida, eu comecei pela primeira pessoa. Era uma mulher, falei, sua mãe era muito querida por nós na igreja. Estou aqui muito triste, mas eu sei que ela está com Deus. Aí cheguei para a neta, sua avó também era muito querida por nós da igreja. Fiz umas 4 pessoas, quando eu cheguei eu falei, não é dona Cida. O que eu faço agora? Saio de fininho ou eu volto um por um? Eu voltei um por um, desculpa, eu me enganei. Desculpa, sou pastor da igreja, me enganei e tal. E fui para o lugar certo. Ai, meu Deus do céu. Sei que quando eu estiver com ela no céu, ela vai dar risada pra caramba disso. Mas aí, depois lá no velório, tem sempre aquele momento, especialmente se é um cristão, que as pessoas começam a falar, né? Poxa, a pessoa era isso, começa a ter muita gratidão. E tomara que nosso velório seja assim, né? Pessoas fiquem lá falando coisas boas. Mas por que só falar lá? Por que a gente não falamos aqui no dia a dia? Agora, hoje, você que está estudando a Bíblia, você está agradecendo a pessoa que está estudando a Bíblia com você? Está dedicando tempo com você, para sentar ali, ouvir você chorar para ele, falar as coisas ali que ele fala, oh meu Deus, só falta esse cara ter que ler a Bíblia, ele não está lendo a Bíblia. Você está grato, você agradece a ele. Vocês, filhos, agradecem seus pais? Ou só fica reclamando da comida que não está boa, que não está na hora? Quando foi a última vez que você agradeceu seu pai e sua mãe, porque ele a sua mãe lava suas roupas, faz sua comida, paga a sua escola, está lá para aguentar as suas pichotagens, né? Você faz, e está lá sempre com os braços abertos. Se faz tempo, faça isso hoje. Escreve um bilhete para sua mãe e lê para ela, né? Faz uma carta, uma declaração de amor. A coisa que mais quebrou meu coração quando eu cheguei nessa igreja foi a pessoa que estudou a Bíblia comigo e ela falou isso. Quando foi a última vez que você agradeceu sua mãe pela comida que ela fez? Eu não lembrava. Então faça isso hoje, porque amanhã seus pais podem não estar aqui. Não adianta você chegar no velório e falar, meu pai era tão incrível, minha mãe era tão incrível, mas você não falou quando estava vivo. Aí do dia a dia. Pratica gratidão. Da tua esposa. Quando foi a última vez que você sentou com ela e deu uma rosa para ela, falando, você é tão linda como essa rosa. E você, marido, quando foi a última vez que você chegou para tua esposa e falou, a esposa falou para o seu marido, apesar de você estar careca e barrigudo, você está lindo.
fazer declarações de amor. Usa a realidade, usa o humor também. Fale a verdade, não vai ficar falando fake news, né? Fale a verdade para ele, para ela, mas meu irmão, precisamos expressar nossa gratidão. Quando foi a última vez que você expressou gratidão por líder da sua igreja em casa? Que está lá preparando, pensando em você, preocupado com você que não aparece há não sei quantas semanas. Ou com a pessoa que você tem parceria, que prepara um dia na semana para estar com você, sem te cobrar nada. Você vai fazer isso com qualquer terapeuta e psicólogo, vai cobrar de você. Está lá para te ouvir, te amparar como um amigo irmão na fé. Irmãos, nós precisamos praticar mais a gratidão. Faz esse teste para você ver. Essa semana, faz lista, escreve. Você vai ver que seu cérebro vai mudar. Você quer mudar o cérebro? Escreve gratidão. É a sua chance, hein? Escreve gratidão. Palavras de gratidão, frases de gratidão. Põe no caderno, tempo com Deus, lá as frases de gratidão. Exercita, vai mudar seu cérebro, você vai ver. Eu estou acreditando muito do que esses cientistas estão falando, porque isso bate com a Bíblia. Faz esse exercício essa semana, de agradecer tua esposa em casa, agradecer o que ela faz para você, o teu marido. Como vai mudar o teu ambiente em casa? Para alguns homens, falar obrigado parece estar tirando um cravo da unha. Obrigado, obrigado. Tomara que ninguém tenha ouvido isso. Vamos praticar, irmãos, vamos ser gratos. Quando você estiver nas reuniões, agradece os irmãos, não fica falando, esse bate-papo aqui não tem isso, essa igreja de casa não tem aquilo. Não, seja grato pelos irmãos, levanta as qualidades. Você vai ver como essa igreja em casa vai ficar incrível. Vai ficar incrível. A comparação é uma desgraça. Não tem ganhadores. E a gratidão é uma maravilha. Por isso que Deus falou para o casamento durar para a vida toda. Para você, marido, ser grato pela tua esposa. Você, a esposa, ser grato pelo seu marido. Filhos serem gratos pelos pais. E isso muda o ambiente de casa. Amém? Nós precisamos ter um convívio para praticar gratidão. Amém? Pega o irmão que faz tempo que você não dá um abraço nele, agradece ele hoje. Mas fala por que você está agradecendo. Obrigado. Não sei porquê, mas obrigado. O Marcelo falou para fazer, obrigado. Estou praticando, obrigado. Não é isso. Expressa por que você está grato. Amém? E você vai ver que isso vai ser um santo remédio. Está funcionando para mim. Estou me sentindo jovem. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque apesar da ciência dedicar tanto dinheiro e tempos de estudos para concluir que a gratidão é boa, nós temos o privilégio, Deus, de te colocar na tua palavra e para nós praticarmos, Deus. O seu amor é tão grande por nós que já facilitou para nós. Está tudo na tua palavra, é só a gente decidir obedecer, é só a gente decidir seguir, sem ficar perguntando por quê, como é que isso funciona, que nós possamos praticar e sentir o efeito que isso produz na nossa vida. Pai, muito obrigado porque somos uma igreja incrível. Somos uma igreja maravilhosa. Tem todo tipo de gente na igreja. Todo tipo de situações. Alguns estão tendo vitórias numa área, outros em outra. Mas nós sabemos que nossa vida a nossa linha do tempo, ela é uma sucessão de altos e baixos. E o Senhor quer que nós aprendamos a confiar no Senhor, seja lá quando estamos em alta, quando estamos em baixa. Que o Senhor é o mesmo Deus. Que o Senhor nos ama e criou uma história incrível, individual, para cada um. E que eu e cada um aqui deve viver essa história o melhor possível, da forma mais maravilhosa possível, e ser grato ao Senhor, porque essa história é única e pessoal. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus que abençoe a todos.